Olá, meu nome é Petrúcio Aristides da Silva Júnior E vou falar sobre o livro Os Axiomas do Zurigo. do autor Max Ginter, né, como parte da disciplina de análise de projetos de investimento ministrado pelo professor Cristóvão Pereira no curso de MBA, Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria da cidade de João Pessoa, Paraíba. Sobre o livro fala em sua maior essência do mercado financeiro, de como você pode tomar decisões com base nesses axiomas, nessas leis, nesses princípios, dos maiores investidores do mundo, né, que são os banqueiros de Zurigo. Resumidamente, o que eu pude perceber sobre o autor é que ele quer dar um norte às decisões, né, dos investidores, para que eles possam tomar elas de forma mais assertiva, né, para que eles possam ganhar mais e perder menos. Max Ginter, ele é filho de banqueiro, né, e tinha esse envolvimento com o mercado financeiro. Então, tanto do seu pai quanto de amigos do seu pai, enfim. Então ele tinha conhecimento de causa para poder falar sobre isso. Mas o que são axiomas? Os axiomas são verdades, inquestionáveis, são máximas, né? E você, por mais que haja muitas discussões sobre os axiomas, eles são uma verdade, né? E muitas pessoas seguem isso. Os axiomas eles se dividem em 12 axiomas maiores e 16 axiomas menores. O primeiro grande axioma, ele fala sobre o risco. Ele começa com uma frase bastante interessante, que fala que a preocupação não é uma doença, e sim saúde. Ele diz que o investidor que não se preocupa, ele não está investindo bastante. Mas o que é risco? O risco é a probabilidade de insucesso daquilo que você planejou. Então, ele fala através de situações vividas, presenciadas por ele, e até indo contra algumas teorias, algumas teorias budistas, né? E diz que preocupação realmente é boa, que você precisa se preocupar, né? Ele lembra que todo investimento é uma especulação, né? E na especulação você investe dinheiro e há um risco, portanto você tem que estar em preocupação constante sobre os seus investimentos. O primeiro axioma menor, ele fala sobre só aposte naquilo que você realmente que realmente você acha que vale a pena, né? Como dito anteriormente, o investimento ele é uma especulação, então você tem a possibilidade de ganhar, mas também tem a possibilidade de perder, né? Então só aposte aquilo que você puder perder. O segundo axioma, ele fala sobre a diversificação desses investimentos. Obviamente a gente tem na cabeça que diversificar você corre menos risco, você acaba dividindo, né, os investimentos e se um der certo o outro vai dar e aí vai cobrir, enfim. Mas ele fala que você não pode diversificar apenas por diversificar, né? Você tem que ter cuidado, tem um limite, né? Ele fala até de um limite da diversificação, ele fala entre 3 e 4 investimentos, né? Mas por quê? Porque você precisa dar atenção a esses investimentos. Então, quanto mais investimento você tem, mais tempo você vai ter que gastar para poder acompanhar esses investimentos. Tem que estudar, analisar, enfim, saber o momento certo de sair, de voltar. Então é isso. Ele fala também sobre de um ditado, né? Que diz que você não deve colocar todos os ovos dentro de uma cesta, da mesma cesta. Mas em Wall Street ele usa um ditado que diz: coloque todos os ovos dentro da mesma cesta e cuide da cesta. O segundo axioma grande fala sobre a ganância, né? Ele comenta que muitos investidores eles entram, né, começam a investir, estão ganhando, mas eles acabam insistindo naqueles ganhos, né? E ele fala muito, ele tem uma frase bastante interessante, que você não deve forçar a sua sorte, esticar demais a sua sorte. Então, quando você estiver
investindo, saiba o momento certo de sair, né? Não vá arriscar demais. Então, às vezes, ele fala até sobre histórias que aconteceram em cassinos, né, em que o cara está ganhando e acha que na próxima ele vai ganhar e acaba perdendo tudo. Então ele fala que não estique demais a sua sorte. O terceiro axioma menor, ele fala que quando você começa um investimento, você precisa ter em mente quanto você deve, quanto você quer ganhar, né, para que você, quando chegar nesse momento, você pare, né? Todavia é importante ter em mente que alguma coisa no caminho pode acontecer. Então, se acontecer alguma coisa extremamente relevante, não pode ser qualquer coisa, mas uma coisa extremamente relevante, que mostre, né, que você consiga validar que os ganhos continuarão, então faz sentido você continuar. Do contrário, você para com o investimento. Entendeu? O terceiro grande axioma fala sobre a esperança. Se no segundo axioma era saber o que fazer quando as coisas vão bem, o terceiro é o inverso, você saber o que fazer quando você começa a perder. Mais importante do que sair quando vai bem é saber a hora e como sair quando as coisas vão mal, né? O autor cita a esperança, porque os investidores iniciantes eles se apegam a ela, esperando que aqueles investimentos, aquilo que ele aplicou, comece realmente a mudar de cenário e comece a render. E aí o cenário muda, o cara acaba afundando com o barco, né? Então você tem que saber a hora certa de sair do barco. Não deixe... eu até coloquei aqui uma espécie de uma analogia, né? Ele falou sobre o barco, então você tem que entender o momento certo de você perder algumas moedas, né? E ao invés de você perder o baú todo de moedas, né, quando o barco está afundando. O quarto axioma menor, ele reforça essa ideia, né? Aprenda a aceitar, como eu falei sobre as moedas, aprenda a aceitar pequenas perdas, né? Se uma operação não deu certo, saia logo e vá para outra. Um dia chegará um grande ganho. O quarto axioma grande, ele fala das previsões. Ele fala que é muito difícil colocar fé nas previsões. Os banqueiros suíços, eles colocam muito pouca fé, não costumam colocar fé nessas previsões, porque as previsões estão ligadas às pessoas, e as pessoas são imprevisíveis. Por exemplo, você investe numa empresa e aí por uma decisão de alguma pessoa, uma transformação muito grande acontece, né? E você não pode prever isso. Tome decisões através de dados e análises que você conhece, que você fez, que você sabe que tem certeza. Não tome decisões baseadas em previsões, né? No que uma pessoa disse ou o que a pessoa deixou de dizer. Obviamente você ouve, mas é importante que você tenha as suas decisões tomadas naquilo que você sabe. O quinto axioma grande, ele fala sobre os padrões. Muitos investidores eles procuram padrões nos investimentos para que possam para poder saber onde eles vão apostar, né? Algo que possa fazer sentido às suas especulações, né? Quando acontece isso, um exemplo, né? Eu posso citar o exemplo seguinte: quando uma determinada coisa acontece, eu tenho um ganho de tantos por cento, ou sempre que depois que há uma perda de 20%, há um ganho de 5%. Aí esse investidor acaba tomando isso como uma verdade absoluta. Quando isso acontece, ele deixa de dar atenção aos seus investimentos, deixa de estudá-los, deixa de acompanhá-los e começa a tomar as decisões através destes padrões. O livro fala que, ao contrário do que muitos imaginam, né, o padrão ele é perigoso. O caos ele não é perigoso
até que se comece a ordem, né? Até que se comece a aparecer ordem. Quando começar as coisas a ficarem muito em ordem, tome cuidado, né? O quinto, sexto e o sétimo, quinto, sexto, sétimo e oitavo, já que são os menores, ele vem para ratificar o que foi dito, né? Então tenha cuidado com, ele fala sobre os historiadores, né? Que ele diz que determinada moeda vai se comportar de tal forma porque 3 meses atrás ela se comportou assim, ou então através de gráficos dos grafistas, né? Que mostram, como eu falei antes, os padrões, ou vai acontecer isso porque o gráfico está mostrando e tal, ou então até mesmo das falácias dos investidores, né? Que se acham jogadores, investidores, enfim. Ao invés disso, esteja sempre atento ao caos, para saber o momento certo e o momento certo de o que fazer, né? E quando fazer os seus investimentos. Né? O sexto grande axioma, ele fala sobre a mobilidade. Ele fala que precisamos estar atentos com o nosso capital no que diz respeito ao tempo. E ao tempo que passamos com esses investimentos, para que ele não crie raízes. Você pode, um determinado momento, você pode precisar daquele capital que você está aplicado, né? E você não tê-lo, porque você está ali há bastante tempo, esperando. Então ele fala que você não deve criar raízes, né? Seus investimentos não devem criar raízes. E aí você acaba perdendo uma oportunidade que é muito mais vantajosa daquela que você está aplicado no momento, né? O nono e o 10º axioma menores completam este pensamento. O 7º axioma grande, ele fala sobre a intuição. A intuição, ela sempre é importante, né? Na verdade, ela é muito importante para um investimento. Todavia, é preciso ter cuidado, né? Não se deve apostar baseado apenas em intuição. Você precisa checar, você precisa analisar, você precisa explicar esses palpites. Se surgiu uma ideia bastante interessante, você estava, sei lá, fazendo alguma coisa e aí você tem um estalo, aquela coisa. Então, pega essa ideia, valida, né? Você testa ela, faz análise dela, né? Se você vê que ainda faz sentido, né, essa sua ideia, aí sim faz sentido você apostar. Mas você tem que ter cuidado para não confundir. Também ele fala, né, que você tem que ter cuidado para não confundir intuição com esperança. Não é porque você acha que alguma coisa vai dar certo que de fato vai acontecer. Então, ele fala no axioma menor, no 11º axioma menor, que você precisa ter cuidado para não misturar as coisas, né? Intuição é uma coisa e esperança é outra. O 8º axioma grande, ele fala sobre a religião, sobre o ocultismo, sobre eventos sobrenaturais, né? Diz que investir, ele não tem nada a ver com isso, né? Não tem nada a ver com alguma coisa sobrenatural, alguma coisa do além, nada. Você precisa acreditar naquilo que você sabe, naquilo que você conhece, não em religiosidade, não em efeitos ou eventos sobrenaturais. Talvez isso possa surgir através de palpites, mas de todo modo você vai ter que testá-lo, né? Então não adianta você imaginar que sonhou com aquilo e aquilo vai acontecer, né? E ele fala no 12º e 13º axiomas menores sobre justamente sobre isso, né? Ele enfatiza que astrologia, superstições, no mercado de investimento, isso não gera resultado. O 9º axioma grande fala sobre otimismo e pessimismo. Os dois são importantes, né? Só que você precisa dosar isso aí, né? Você não pode tomar decisões só por otimismo, né? Tampouco você pode deixar que o pessimismo lhe domine.
Até porque para você investir você precisa ter pelo menos uma pequena dose de otimismo. No entanto, o pessimismo ele é importante para que você comece a ponderar, né? Comece a ter cuidado, comece como é que eu posso dizer, a tomar decisões mais racionais sobre os seus investimentos, né? Então você começa a a pensar no que pode acontecer caso alguma coisa aconteça e você precisa tomar uma decisão quanto aos seus investimentos. Então os dois são importantes, né? Só que você precisa pesar, né? Tem que ter a dose certa de cada um. O 10º axioma grande, ele fala sobre o consenso. Ele tem uma frase que eu extraí do texto que diz o seguinte: os muitos podem estar certos, mas a probabilidade são contra eles. Então, assim, o Ginter fala para fugir do senso comum. Não é porque todas as pessoas estão falando que isso é uma verdade. Então, você precisa tirar suas próprias conclusões sobre o que de fato estão falando, né? Se aquilo realmente pode acontecer ou não pode acontecer. Então, o senso comum você precisa ouvir, né? Mas você precisa novamente, como outros axiomas, você precisa testá-lo. Você precisa saber se aquele senso comum realmente é válido, né, e o que você pode fazer. Nunca tome decisões amparadas no senso comum. Você pode perder muito dinheiro, né, por estar apostando, ou pode deixar de ganhar dinheiro por ter seguido eles e ter dado errado. Poxa, se eu não tivesse ido pelo senso comum e eu tivesse ido pelo outro caminho, teria dado certo. Isso é reforçado pelo 14º axioma menor. Tá? No 15º axioma, ele fala da teimosia. Voltando àquela analogia que eu utilizei lá do barco, da moeda e do baú, se o barco afundou, amigão, deixa, entendeu? Não vá pensando que só porque aquele dinheiro que você investiu está lá naquele baú, que você vai buscar ele a todo custo. Entendeu? Muito provavelmente você vai terminar perdendo mais, né, tendo um prejuízo maior. No 15º, voltando ao mercado financeiro, né, o 15º axioma menor, ele alerta que devemos estar atentos e nunca devemos tentar salvar o investimento. Ele fala sobre o preço médio, né? Ele diz que nunca devemos tentar salvar o investimento que deu errado com o preço médio. Exemplo, eu compro, sei lá, 100 ações por R$100 cada, e aí em um determinado momento essas ações perdem valor e caem para R$50 por ação. E aí eu imagino que, poxa, chega um cara aí e diz: olha, se tu comprar agora, tu vai compra aí mais 100 ações a 50, então tu vai fazer um médio de tuas ações aí. Na verdade, se você fizer isso, você vai estar se enganando, né? Porque você já perdeu. Então, essa questão de fazer médio, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, se a ação caiu de 100 para 50, alguma coisa aconteceu, ela não cai por acaso, né? Então, se ela teve essa queda brusca, ela tem suas razões para cair. Então, você precisa estudar. Será que é aquilo mesmo que você precisa analisar por que essa ação caiu tanto? Não você investir de novo, fazer um médio, enfim, você vai estar se enganando, né? O 12º axioma grande, que é o último, né? Ele fala sobre o planejamento. Ele diz o seguinte: tanto no 12º axioma grande quanto no 16º axioma menor, eles falam sobre investimento de longo prazo, né? Ele fala até que o único investimento que você precisa ter de longo prazo é ficar rico,
entendeu? O bom investidor ele deve evitar esse tipo de investimento, né? Até porque você vai prejudicar a mobilidade do seu capital, né? Como eu falei, né, é importante que você tenha o seu capital sempre seja móvel sempre que possível, né, para você não perder oportunidades. O investidor ele deve fazer investimentos que lhe permitam tratar da melhor maneira possível à medida que o risco, né, comece a aparecer e ele possa fazer esse manuseio de capital, ele possa tirar antes que os riscos comprometam os seus investimentos. Então é isso, eu falei sobre o livro do Max Günther, né, Os Axiomas de Zurique, e terminei.